Então oremos todos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos mais uma vez o privilégio que a gente tem de, diante da Tua palavra, poder ler, poder estudá-la, poder aplicá-la à nossa vida. Nessa noite seja mais um dia de aprendizado, a qual o Senhor não apenas nos ensine aquilo que está posto aqui na Tua palavra, mas também nos inspire, também nos desenvolva, também nos aperfeiçoe. Bem, ó Deus, nos incomode para que a gente possa fazer a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e nos abençoa. Meu desejo é que nessa noite todos os meus irmãos e amigos possam estar bem, possam estar com saúde, que o Senhor possa estar cuidando da vida de cada um deles. Nós lembramos daqueles que estão enfermos, continuamos lembrando da mãe da Geni, lembramos dos familiares da Ana também. Deus, ela que tem perdido pessoas especiais da família, também tem tido outros com problemas de saúde. Que o Senhor possa cuidar de todas as coisas, ó Deus, e agir na vida dela e da sua família. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos irmãos, cuida deles. Ajuda-nos nesse tempo difícil. Derrama da tua misericórdia sobre nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, então vamos passar para o nosso estudo. Nós vamos ler aí hoje ainda o capítulo 1, a partir do versículo 4. Então abra sua Bíblia aí, acesse aí através do seu celular. Nós vamos ler o capítulo 1 agora, a partir do versículo 4. Semana passada a gente tratou dos versos de 1 a 3. Semana retrasada a gente fez um panorama geral da carta, do livro de Jonas. E hoje a gente vai pegar do versículo 4 até o final do capítulo, tá? Então acompanhe comigo a leitura. Espero que você esteja lendo esse livro antes do nosso estudo. Ele é curtinho, vale a pena, tem um monte de lições preciosas pra gente. Eu tenho certeza que se você ler, você vai tirar muito proveito, tá? Então acompanhe comigo a leitura desse texto aqui, ó. Vamos lá, a partir do versículo 4. Diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos.
O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Muito bem. Então esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite, tá bom? Então deixa só eu compartilhar a tela aqui para vocês verem as lições que eu quero tirar aqui. Perdão, deixa eu fazer um negócio aqui antes. Muito bem. Então aqui está a tela para a gente tirar nossas lições. Tá? Então, a semana passada, aliás, deixa eu só passar aqui, ver se isso. Semana passada, então, como eu disse, nós vimos como que Deus deu uma tarefa para o seu profeta, mas o profeta fugiu de Deus. Né? O livro de Jonas nos fala não apenas a respeito da existência de Deus, mas da sua soberania na história. Aliás, é propício a gente saber disso no meio desse tempo conturbado que nós estamos vivendo. Então, o livro de Jonas mostra para a gente isso, que o Senhor está cuidando da história e que não se pode escapar de Deus. Ninguém pode se colocar contra Ele e prevalecer. Ninguém consegue frustrar os desígnios de Deus. É isso que Jó vai dizer lá no capítulo 42, versículo 3. Jonas tentou fugir de Deus, mas Deus o encurralou e o fez dobrar-se ao seu propósito soberano. Antes da gente destacar o texto bíblico, eu quero apenas fazer um comentário geral mostrando o delírio de Jonas ao tentar fugir de Deus. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero destacar, Deus é onipresente, logo tentar fugir dele é loucura, né? Deus é onipresente, ele está em todo lugar, tentar fugir de Deus é loucura. Jonas amordaçou a voz da consciência, tentou calar a voz da sua consciência, fechou os ouvidos à ordem de Deus e procurou fugir da presença do Senhor. As suas motivações se ergueram contra a majestade de Deus. Suas supostas razões se colocaram no caminho da obediência e ele então fugiu de Deus. Ele tentou fugir de si mesmo porque no íntimo sabia que de Deus era impossível fugir. Um homem chamado William Scarlett diz que nenhuma mudança de ambiente, nem montanhas, nem o mar, nem o deserto poderia ajudar Jonas a escapar. Deus estaria onde ele fosse. Deus estava na Palestina, Deus estava em Jope, Deus estaria em Tarsis e Deus iria continuar a segui-lo aonde quer que ele fosse. Então, a primeira coisa que eu queria destacar antes da gente passar o texto. Segunda coisa, que também diz respeito ao caráter de Deus ou aos atributos de Deus, é que Deus é onipotente, logo opor-se ao seu propósito é insanidade. Jonas tornou-se inconsequente ao desafiar o propósito de Deus. É uma contradição afirmar que se teme a Deus e ao mesmo tempo desafiá-lo. A gente vai ver isso, que Jonas diz que teme a Deus. Jonas se torna um homem contraditório e ambíguo quando professa temer a Deus e ao mesmo tempo ousa desafiar a Deus. A sua vida estava em desarmonia com a sua teologia. Ele dizia que acreditava em algo, mas ele vivia de maneira diferente. Então, Deus é onipresente, não podemos fugir de Deus. Deus é onipotente, não tem como a gente se opor a Deus. Terceiro, Deus é onisciente, logo tentar esconder-se de Deus é insensatez. O profeta Jonas deixou de ser guiado por suas convicções doutrinárias para ser dirigido por seus sentimentos. Ele sabia que Deus conhecia tudo e mesmo assim ele tenta se esquivar e esconder-se no porão de um navio e assim fugir para uma terra distante. Como fugir de Deus indo para um lugar distante se Deus está em toda parte? Como que isso é possível? Como resistir ao propósito de Deus se Ele é onipotente e soberano? Como se esconder e fugir de Deus se Ele vê todas as coisas? Então, essas três coisas é o começo para a gente começar a entender um pouquinho que loucura é essa de Jonas tentar fugir de Deus. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Todas as vezes, e nós estamos cansados de saber essas coisas, né?
Essas são aquelas características básicas, a gente aprende na IBD. Quando a gente tenta fugir de Deus, a gente está desconsiderando todas essas coisas, como se fosse possível fazer isso, tá? Então deixa eu destacar agora alguns aspectos da vida de Jonas, esse homem que foi encurralado por Deus, né? Que é isso que Deus está fazendo aqui nesse texto que nós lemos. Deus está encurralando ele, ele tentou fugir e Deus agora está cercando. Deus está colocando uma cerca em volta dele. Então, em primeiro lugar, queria destacar que Jonas é um homem procurado por Deus, né? Já viu aqueles fugitivos, aqueles que a polícia coloca lá no poste a imagem, né? Na época do faroeste, procurado, né? Jonas é um homem procurado por Deus. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. A tempestade a qual as pessoas do navio aqui sofreram não é de modo algum uma coincidência. Jonas pensou que o mar seria a sua rota de escape, mas Deus estava no mar. Jonas quis fugir de Deus através do mar, mas Deus enviou a tempestade atrás dele no mar, né? O vento e o mar estavam a serviço de Deus, enquanto Jonas, o profeta, procurava fugir de Deus. Olha que coisa insensata, né? Esse que é o profeta de Deus. Deus estava controlando o vento e o mar aos seus propósitos. E Jonas achava que Deus era incapaz de controlá-lo, que era possível para ele fugir de Deus. Quem foge da vontade de Deus logo se sente cercado por circunstâncias que parecem fatais. Quem viaja na contramão da vontade de Deus está a caminho de uma grande tempestade. Isso não diz respeito só a Jonas, isso diz respeito à minha vida e à sua vida também. Deus não enviou a tempestade para destruir Jonas, mas para fazê-lo retornar ao caminho correto, ao caminho que ele tinha desistido, ao caminho que ele tinha se desviado. As tempestades de Deus, elas são pedagógicas na nossa vida. Elas não nos tomam pela mão e nos colocam, elas nos tomam pela mão e nos colocam no caminho de volta para Deus. É assim que acontece quando a gente passa por tribulações, quando a gente enfrenta dificuldades, quando a gente tem perdas. É Deus fazendo a gente voltar para os caminhos, é Deus colocando a gente novamente no caminho. Deus não estava mais falando com Jonas por meio da sua palavra. Deus estava agora falando com Jonas por intermédio das suas obras. Jonas fugiu de Deus. Jonas estava dizendo, eu não quero mais ouvir o Senhor. Então Deus usa as suas obras, usa a criação, usa o mar, o vento, a chuva, o trovão, usa até o grande peixe para falar com Jonas. Tudo na natureza, olha que coisa, tudo na natureza obedeceu a Deus, exceto o seu servo, exceto o seu profeta. Deus falou a Jonas até mesmo por intermédio dos marinheiros pagãos. Nós vamos ver isso. Aqueles que não conheciam o Deus de Israel. Deus estava usando eles para falar com Jonas. O profeta está rebelde contra o Senhor. Jonas cita no capítulo 2 vários salmos, mas parece que ele esqueceu deliberadamente do Salmo 139, quando diz que é impossível nos ausentarmos do Espírito de Deus. Não há sequer um lugar neste vasto universo onde alguém possa esconder-se de Deus. Os marinheiros, acostumados com as tempestades do Mediterrâneo, sabiam que aquela não era uma tormenta comum. Não era. Por isso eles passaram a invocar os seus deuses e a lançar a carga do navio ao mar para aliviar o peso e assim tentar evitar o naufrágio. Porque não se pode escapar de Deus. Ele está em toda parte. Foi ele quem lançou no mar um forte vento e fez brotar das suas entranhas uma avassaladora tempestade. A natureza não agiu por si mesma, né? Não foi a natureza agindo, porque ele não foi um fenômeno natural. Deus agiu sobrenaturalmente naquele momento para encurralar o profeta fujão. Nenhuma fuga de Deus dura para sempre, quando aquele que foge é alguém que o conhece. Não dá para fugir de Deus. O Senhor vai atrás. O Senhor começa a encurralar.
o Senhor vai buscar de volta aqueles que são seus. Então essa é a primeira coisa que eu queria destacar aqui nesse texto. Jonas é um homem procurado por Deus. Segunda coisa que nós vamos destacar hoje é que Jonas é um homem causador de problemas, né? Olha aí os versos 4 e 5, diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Aqueles que são chamados para serem uma bênção, povo de Deus, quando andam pela estrada da desobediência, se tornam uma maldição. É assim que acontece. Então, quando Deus fala lá para Abraão, Abraão, eu vou te separar aí do seu povo, vou fazer de você uma grande nação, você vai ser uma bênção, vou abençoar os que te abençoarem, vou te amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Mas quando esse povo de Deus, separado por Deus, deixa de ser uma bênção, ou desobedece, ou vive na contramão de Deus, ou tenta se desviar dos caminhos de Deus, ele deixa de ser bênção. Ele passa a ser uma grande maldição. Um crente desobediente, ele é extremamente perigoso. Perigoso para as pessoas ao seu redor. Perigoso para todos. Os marinheiros pagãos tornam-se mais sensíveis aos sinais dos tempos do que Jonas. Os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, têm discernimento que aquela tempestade no mar não era um fenômeno natural. Eles discernem que havia uma causa espiritual por trás daquela tempestade. Eles percebem que algo precisava ser feito para, de alguma maneira, aplacar a fúria do mar. E aí, então, eles passam a buscar respostas em suas preces e eles, então, lançam sortes. Enquanto os pagãos se movimentam, os pagãos estão atrás, os pagãos estão agindo, estão tentando descobrir a razão daquilo lá, Jonas dorme. E à medida que eles enfrentam o problema, tentam lidar com aquele problema, Jonas se esconde. Jonas, além de trazer tempestades, ele é causador de prejuízos materiais. Os marinheiros perderam a carga do navio e quase perderam a vida. Houve atraso na viagem, houve dano material para todos, houve perdas imensas causadas pela desobediência de Jonas. Muito medo e angústia sobrevieram sobre os marinheiros, tudo isso por causa da rebeldia de Jonas. Em vez dele ser o profeta, de trazer palavras de ânimo para a tripulação do navio, Jonas é o profeta que traz problemas para os tripulantes do navio. Sua presença no navio foi a verdadeira causa da tempestade. Jonas tornou-se instrumento de juízo e não de livramento para aqueles homens. Jonas era um transtorno e não um aliviador de tensões. Percebe como que muitas vezes isso acontece com a gente? Quando a gente está andando no caminho errado, quando a gente se desvia dos propósitos de Deus, quando a gente sabe exatamente o que Deus quer que a gente faça e a gente se recusa a fazer, a gente traz prejuízo para todas as pessoas à nossa volta. A gente começa a trazer tribulações sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O cristão fora da vontade de Deus espalha por onde quer que ande graves prejuízos para os outros. Naquela hora em que a morte ameaçava a todos, Jonas era um crente de boca fechada e ficava quietinho, tá lá dormindo. Em vez dele falar do Senhor, ele estava dormindo o sono da fuga. Então, mais uma vez, um crente desobediente é um perigo. Um perigo. É uma ameaça aos que estão à sua volta. Ele traz maldições, ele causa prejuízos. Homens de Deus em fuga de Deus trazem maldição sobre todos os que estão ao seu redor. Tá? Então, segunda lição que a gente pode tirar aqui do livro do profeta Jonas. Jonas foi um homem causador de problemas que estava se desviando da vontade de Deus. E assim também é com a gente.
Todas as vezes que a gente se desvia da vontade de Deus, a gente está trazendo problemas para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Terceira lição aqui nesse texto. Jonas é um homem que não consegue se esconder. Olha o versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Jonas procura se esconder no porão do navio. Ele não queria ser percebido. A vontade dele era acordar na parada, né? Acordar no seu destino. Ele queria viajar escondido, ele não queria falar com ninguém, ele não queria ser notado, ele não queria conversar. Ele estava disposto a calar a própria consciência e esquecer a voz do dever. Né? Por que ele dorme? Porque senão a cabeça dele, a consciência dele ia ficar acusando ele. Você está desobedecendo a Deus, você está fugindo de Deus. Então ele vai dormir. Tá? Então ele vai dormir. O esconderijo de Jonas, porém, é descoberto. A tempestade alcança o mar e os marinheiros encontram Jonas dormindo. E os pagãos, eles oram, os que não são cristãos, né, os adoradores de outros deuses, oram fervorosamente aos seus deuses, enquanto Jonas dorme lá, o sono da indiferença. Jonas ronca, enquanto os pagãos buscam socorro. Jonas, ele se aliena, enquanto os pagãos estão buscando respostas. Jonas foge de Deus aos passos que os pagãos estão buscando a Deus ou buscando os seus deuses. Enquanto os pagãos ansiavam por viver e estavam lutando com bravura por sua vida, se desfazendo das cargas, né? Tentando manter a vida, né? Lutando pela própria vida, Jonas ele se autossepulta num sono de desistência da vida. Jonas era um teólogo que não orava, um pregador que não pregava, um profeta que não obedecia à voz de Deus. Esse é o profeta que nós estamos estudando. O tema do medo, ele é presente no início, no meio e no fim desse capítulo. É importante perceber que os marinheiros eles vão deixando de temer a tempestade para temer o Senhor. Por exemplo, no versículo 5, os marinheiros ficam com medo, ficaram com muito medo por causa da tempestade. O versículo 10 diz que os homens ficaram apavorados. No versículo 16, os homens adoraram o Senhor com temor. Então, o capítulo começa com medo e termina com medo. Sim, são diferentes tipos de medo, né? Mas ele começa com medo. Medo com aquilo que Deus está fazendo, com o poder, medo do poder de Deus, medo de morrer. E no final, eles adoram ao Senhor com temor. Deus não deixou Jonas no anonimato como ele gostaria. Deus arrancou a sua máscara, Deus removeu o véu que o escondia. Os pagãos lançaram sortes para saber quem tinha resposta para o que estava acontecendo. E o azar foi de Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. Então não foram os pagãos que descobriram Jonas, foi Deus que entregou Jonas a eles. Todo o episódio é Deus quem está agindo para trazer o profeta rebelde ao centro da missão novamente. Tá? Então essa é a terceira lição. Um homem que não consegue se esconder de Deus, porque na verdade ninguém consegue se esconder de Deus. Ninguém consegue. Em quarto lugar, Jonas é um homem confrontado pelos ímpios. Essa talvez seja a parte pior aqui dessa história. Versículo 10 diz assim: com isso eles ficaram apavorados e perguntaram, os marinheiros, os tripulantes do navio, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Jonas, ele não prega aos ímpios, mas os ímpios pregam a Jonas. Né? Eles dizem, por exemplo, no versículo 6, levante-se e clame ao seu Deus. O que você está fazendo aí dormindo? Nós todos estamos morrendo. A tempestade está se abatendo sobre nós. O navio vai virar. A gente vai morrer afogado. Ore ao seu Deus. Então um pagão
reclamando com um cristão que ele não ora. É isso que está acontecendo. O pagão reclamando que o cristão não ora. Esta é a mesma expressão usada por Deus quando ele fala assim no versículo 6. Levante-se e clame ao seu Deus. No versículo 2, é a mesma expressão quando Deus fala para Jonas. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Levante-se e vá depressa. É a mesma palavra, a mesma expressão. Jonas está tendo a sua consciência picada. Deus mandou ele fazer algo que ele está tentando esquecer. Ele está querendo que saia da sua cabeça. E os pagãos está dizendo para ele assim, levante-se, levante-se. Está usando as mesmas palavras que Deus usou para ele. Então ele tem a consciência picada pelas mesmas palavras ditas por Deus. Mas o Senhor dá mais um passo para encurralar o profeta. Quando os pagãos lançaram sorte, Jonas foi encontrado como o responsável pela tempestade. E não é surpresa quando Jonas é sorteado. Esta é apenas mais uma demonstração do controle soberano de Deus sobre os acontecimentos. Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está movendo todas as coisas. Deus está mexendo seus pauzinhos para chegar ao seu objetivo. Tá? E aí então o pregador, Jonas, o profeta, é repreendido pelos pagãos por fugir de Deus, por estar fugindo de Deus. Eles parecem mais consistentes e coerentes do que Jonas. Os pagãos se mostram mais zelosos em servir aos seus deuses do que o profeta em obedecer a Deus. Eles oram e clamam aos seus deuses, mas Jonas não dirige sequer uma oração a Deus enquanto estava na presença desses marinheiros. Os marinheiros estão ali se acabando de tanto orar, de tanto clamar por misericórdia, mas Jonas não diz uma palavra sequer a Deus. Porque Jonas se rebelou contra Deus. Jonas não quer saber de Deus. E uma frase de um comentarista, o Charles Feinberg, ele descreve essa situação assim: que vergonha um pagão ter de chamar um profeta de Deus para orar. Como o muçulmano, com seus 5 períodos diários de oração, deixa a nós, os crentes, com a cara no chão. Há entre nós os que não lembram de elevar seus corações a Deus uma vez por dia. Então aqui o autor está falando assim, os muçulmanos, eles oram 5 vezes ao dia. Né? Todos os dias, pelo menos 5 vezes. E eles estão aqui colocando a gente com a cara no chão. Porque muitas vezes nós não oramos nenhuma vez por dia. Nós que somos o povo de Deus, eles oram 5 vezes ao dia para um Deus que não existe. E nós que servimos o Deus vivo e verdadeiro, muitas vezes passamos o dia inteiro sem orar uma única vez. Que vergonha! Que vergonha! Quando os servos de Deus colocam o pé na estrada da desobediência, se tornam causadores de problemas e não instrumentos de solução. Quando um servo de Deus desobedece, ele perde a autoridade para falar e ele se acovarda. Talvez foi isso que Jonas não quis falar nada para aquelas pessoas. Não quis pregar o evangelho para elas, não quis falar de Deus para elas, não quis falar absolutamente nada, porque como que ele vai falar de Deus se ele está fugindo de Deus? Assim também é com a gente. Quando a gente perde a autoridade, quando a gente desonra o nosso Deus, quando a gente não cumpre com a sua vontade, com o teu querer para a nossa vida, como que a gente vai falar de Deus? Como que a gente vai ter coragem de falar alguma coisa a respeito de Deus? Né? Um crente em pecado, ele não consegue orar, ele não consegue testemunhar. Quando um crente opta pelos atalhos escorregadios da fuga, ele transtorna não apenas a sua vida, ele transtorna também a vida daqueles que estão ao seu redor. Um crente desobediente é um perigo e uma ameaça para quem com ele convive. A tempestade que o atinge assola também aqueles que estão com ele no barco.
Jonas não apenas cala a sua voz e covardemente desce para o porão, buscando escapar da realidade em um sono pesado, mas ele acaba sendo confrontado pelos pagãos. O conhecimento doutrinário de Jonas não o inocentou, apenas agravou sua situação. Ele sabia quem Deus era. Ele sabia que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. E mesmo assim, ele decidiu fugir de Deus. Privilégios desprezados não atenuam a culpa, mas a agravam ainda mais. Jonas tinha a verdade na mente, mas não a obediência no coração. E muitas vezes isso acontece com a gente também. Nós dizemos acreditar em algumas coisas. Nós dizemos acreditar que Deus é soberano. Mas quando as coisas parecem estar meio abaladas na nossa vida, a gente começa a desconfiar da soberania de Deus. Nós costumamos dizer que sabemos que Deus nos ama. Mas quando as coisas começam a ficar difíceis para a gente começa a desconfiar disso. Nós sabemos que o mundo está no controle de Deus. Mas quando as coisas parecem sair fora, a gente começa a desconfiar. Isso é de fato verdade. Ou seja, nós acreditamos numa teoria, mas isso não se tornou prática para a gente. A gente tem a verdade na mente, mas não no nosso coração. A gente é bom de teologia, mas a gente não é bom de prática. A gente é bom de discutir sobre o que Deus é, sobre o que Deus faz, mas a gente é difícil reconhecer na nossa vida o que Ele é e o que Ele faz. Tá? Então, Jonas foi um homem confrontado pelos ímpios, porque estava em pecado, estava em desobediência. E muitas vezes isso acontece com a gente também. Às vezes a gente peca, a gente desobedece, e às vezes a gente vê sem esperar, a gente vê um ímpio chamando a nossa atenção. Um ímpio nos confrontando, dizendo: como que você fez isso? Como que você pôde? Como que você fugiu? Como que você agiu dessa forma? Um ímpio, que vergonha para nós cristãos. Quando um ímpio chama a nossa atenção. Quinta lição. Jonas é um homem contraditório. Versos 8 a 10 diz assim: por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Jonas assenta-se no banco dos réus e é intimado a responder às perguntas perturbadoras dos pagãos. Uma saraivada de perguntas é disparada contra Jonas e a brevidade delas, a brevidade das perguntas, se explica pelas circunstâncias. Então não dá para fazer perguntas muito compridas. Então, é aquelas perguntas no meio da tormenta, perguntas rápidas, né? Tipo, qual é o seu trabalho? De onde você vem? De que terra você procede? De que povo é você? Então, essas são as perguntas que Jonas faz. Mas Jonas responde diretamente apenas à última pergunta. Jonas identifica-se com a sua raça, hebreu, e o seu Deus, o Senhor. Mas de maneira proposital, ele omitiu a sua ocupação. Ele não disse de onde estava vindo e de qual era a sua terra. Então, ele não diz nada disso. Né? Ele omite tudo isso. Ele fala: eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor. Mas ele não diz que ele é profeta, ele não diz o que ele foi chamado a fazer. Ele omite essas coisas. Jonas escondeu o fato dele ser um pregador e um profeta de Deus, comissionado, chamado, convocado a pregar em Nínive. Ele é hebreu e declara temer a Deus. Acrescenta ainda a superioridade de Deus, do Jeová, do Yahvé. Né? Deus é superior às divindades invocadas pelos marinheiros. Então, Jonas está dizendo: vocês invocaram aí os seus deuses, o meu Deus é superior a eles. E o meu Deus é quem fez o mar e a terra.
Ou seja, o meu Deus é quem fez tudo. Aquele mar em que estavam foi feito pelo Deus de Jonas. E ao descrever o Senhor como quem fez o céu e a terra, Jonas está deixando claro aos marinheiros que o seu Deus é o responsável por aquela crise. Que o seu Deus é o responsável por aquela tormenta. Foi o seu Deus que agitou o mar daquela forma. Mas se Jonas o teme, por que desobedece a ele? E aí está o contraditório. Se o seu Deus, Jonas, é tão poderoso, por que você o desafia? Jonas tem um credo, tem uma crença, recita-o na frente dos outros, dizendo: o meu Deus é o Criador de tudo, meu Deus é o Todo-Poderoso. Mas ele prefere morrer a viver de acordo com essa crença que ele proclama. Ele fala da boca para fora, mas ele não se submete o seu coração a essa crença. Jonas não se envergonha da sua fé, mas não a vive. Ele poderia ter ficado quietinho, dizendo: não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus nenhum. Não, ele proclama: eu creio no Deus Criador do céu e da terra. Mas ele não vive essa crença. É da boca para fora, a sua confissão é apenas verbal e não do coração. Não há da sua parte nenhum temor, nenhuma oração, nenhum pedido de socorro. Jonas ele é do tipo muito bem informado doutrinariamente. Ele sabe que Yahvé tem poder sobre o mar, sabe que é poderoso, mas ele não liga a mínima para isso. Ele conhece, mas não vive. Você deve conhecer pessoas assim. Pessoas que dizem uma coisa, mas não vivem de acordo com o que dizem. Né? Pessoas contraditórias. Que disseram em algum momento da sua vida: sim, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Mas nunca entrega de fato. Ou entrega algumas partes apenas. Como se isso fosse possível. Né? Isso é viver o contraditório. Isso não é fazer parte ou não entender a mensagem do Evangelho. Então nós temos um profeta que não se assume como profeta, nem mesmo age como profeta, porque ele não quer proclamar a palavra de Deus. O temor que Jonas diz ter por Deus é negado pelas suas atitudes. Quando Jonas diz: eu temo a Deus, mas não obedece a Deus, ele está sendo contraditório. Quando nós dizemos somos cristãos ou sou cristão, mas não vivo como cristão, eu estou sendo contraditório. Há um descompasso entre as palavras de Jonas e as atitudes de Jonas. Sou hebreu e temo o Senhor, diz ele. Teme nada. Teme coisa nenhuma. Tanto não teme que não cumpre a sua determinação, nem cumpre o seu papel de profeta. Tanto não teme que fugiu para longe, fugiu da presença do Senhor, como diz o versículo 3. Tanto não teme que discute com Deus, lá no capítulo 4. Ele diz uma coisa, mas ele age completamente diferente com aquilo que ele diz. E assim Jonas torna-se ambíguo, contraditório. Há uma esquizofrenia existencial instalada em Jonas. Ao mesmo tempo em que ele diz que teme a Deus, ele o desafia. Chama Deus de Senhor, mas se rebela contra ele. Professa crer na majestade e na soberania de Deus que criou o mar e a terra, mas tenta escapar de Deus com uma viagem pelo mar. Um homem contraditório foi Jonas. E nós? Nós também temos sido contraditórios ou não? Aquilo que nós professamos é aquilo que nós vivemos. Sexta lição. Jonas, um homem disposto a morrer, mas não a rever suas atitudes. Versículos 11 e 12 diz assim: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará.
pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas não fugiu para Tarsis porque era medroso. Ele se dispôs a fugir não por ter medo de morrer dessa empreitada. A misericórdia de Deus e não a maldade dos ninivitas era a razão pela qual Jonas abandonou a sua missão. A gente vai ver isso no capítulo 4. Não foi a ira de Deus contra os ninivitas que perturbou Jonas, mas a possibilidade da sua misericórdia. Jonas estava desgostoso com Deus não por causa da sua severidade, mas por causa da sua bondade. Jonas não admite que Deus seja tão bom. Jonas não concorda que Deus seja tão bom. Quando os marinheiros lhe perguntaram o que deviam fazer, Jonas prontamente os orientou a jogarem-no ao mar. Para os marinheiros sobreviverem, a vida de Jonas precisaria ser sacrificada. E os marinheiros corajosamente se esforçam para salvar Jonas. Eles começam a jogar outras coisas para aliviar o navio, mas eles não obedecem a Jonas quando Jonas fala assim, joguem-me ao mar. Não, eles tentam de todas as formas salvar o profeta, mas lutam em vão. Se antes eles clamavam aos seus deuses, versículo 5 diz que cada um clamava ao seu Deus, agora no versículo 14, todos eles estão clamando ao Senhor de Jonas, ao Senhor Criador do céu, da terra e do mar. Todos agora se uniram para clamar ao Deus de Jonas que tinha mandado aquela tempestade. Todavia, o Senhor continuaria disciplinando Jonas até ele se render completamente. Jonas, porém, estava pronto a morrer e não a obedecer. Jonas se considera digno de morte e está disposto a sofrer o castigo, mas não a reconsiderar sua posição. Os pagãos se preocuparam mais com Jonas do que Jonas com os mais de 120 mil ninivitas, que diz o texto, não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Jonas é lançado no mar sem pronunciar sequer uma palavra de arrependimento. No seu dicionário não havia a palavra arrependimento. Ele queria ser o centro do universo. Sua vontade não é a de Deus. Sua vontade e não a de Deus é a que deveria prevalecer. É isso que está no coração de Jonas. Ele está disposto a ir até o fim. Ele está disposto a não se dobrar, a não reconhecer o seu pecado, a não voltar atrás, a não obedecer de maneira alguma. Ele está disposto a ir até as últimas consequências, a morte, mas jamais obedecer a Deus. Meus irmãos, pense um pouquinho. A gente às vezes também não toma algumas atitudes como essa. A gente às vezes também se nega o arrependimento. A gente não abre mão de estar correto. Não abrimos mão de estar com a verdade. Não abrimos mão de querer fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, ainda que tudo e todos estejam contrários a nós. Nós também temos um coração muito parecido com o de Jonas, desse profeta, que também não quer rever as atitudes, que não quer se arrepender, que não quer se humilhar, que não quer ter que voltar atrás, que não quer ter que ir para onde Deus mandou. A gente também é rebelde, igual a Jonas. Jonas, um homem usado por Deus, apesar da sua desobediência. Jonas, um homem usado por Deus, apesar da sua desobediência. Versos 14 a 16, fala assim. Então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Versículos seguintes. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Jonas foi instrumento de Deus na vida dos pagãos e mais tarde na vida dos ninivitas. Não por causa dos seus méritos, mas por causa dos seus pecados. Mesmo diante de um testemunho trôpego, Jonas tornou-se o pregador que alcançou o melhor resultado
de toda a história da igreja. Nunca um pregador alcançou resultados tão otimistas. Jamais um pregador viu todo o seu vasto auditório se converter. Nunca um sermão medíocre alcançou resultados tão esplêndidos. Deus nos usa não apenas por nossa causa, mas apesar de nós. A causa da vitória não está em nós, mas em Deus. Na intenção de fugir de Deus, na intenção de fugir da missão que Deus tinha para ele, Jonas acaba sendo instrumento de salvação para muitos povos. Quando as instruções de Jonas foram finalmente obedecidas e os marinheiros o jogaram ao mar, os resultados ocorreram de imediato. Com o mar acalmado, os marinheiros ficam atônitos. Tanto a tempestade quanto a bonança foram obras de Deus. A tempestade foi enviada por Deus e a calmaria instalada veio por intervenção de Deus. Tudo estava Deus presente. E quando a tempestade começou, os marinheiros invocaram seus deuses. A gente viu isso lá no versículo 5. Mas quando a tempestade chegou ao apogeu, eles invocaram o nome do Senhor. Nós vimos isso, versículo 14. Houve uma transformação importante na vida deles. No começo eles temeram a tempestade. E agora eles temem o Senhor da tempestade. Por isso eles temeram em extremo ao Senhor, ofereceram-lhe sacrifícios, fizeram votos a Deus. Jonas, sem saber ou mesmo sem querer, acabou sendo um instrumento de Deus na vida desses marinheiros. Deus age através dos meios, sem os meios e apesar dos meios. Veja bem, Deus age através dos meios, sem os meios e apesar dos meios. Jonas não queria pregar. Jonas não disse uma palavra sequer para converter aqueles homens. Mas mesmo assim converteram. Mesmo assim eles foram salvos. Deus faz a sua obra por nosso intermédio, mesmo apesar de nós. Mesmo quando a gente faz a obra obrigado. Mesmo quando a gente se recusa a fazer a obra. Deus cumpre a sua vontade, apesar de nós. Se Jonas pelo menos pudesse estar no convés nesse momento. Ele havia fugido por os confins da terra a fim de evitar ver os pagãos convertidos. Porém, o que obteve como resultado? Os pagãos se converteram. Jonas não quer pagãos se convertendo. E é isso que está acontecendo através da vida dele. Os pagãos estão se convertendo. Lição número 8. Um homem poupado milagrosamente por Deus. Versículo 17. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Jonas abandonou sua missão, mas Deus não abandonou o propósito de levar Jonas a cumprir o seu mandato. Jonas se dispôs a morrer, mas Deus se dispôs a salvá-lo da morte. Jonas é lançado ao mar, mas Deus prepara um grande peixe para tragá-lo. Jonas prefere a morte ao arrependimento, prefere morrer a obedecer. Todavia, Deus o poupa da morte e o leva ao campo de trabalho, leva ao campo missionário. O grande peixe não é uma lenda. Jesus referiu-se a Jonas no ventre do peixe 3 dias como um símbolo da sua morte e ressurreição. Assim como a morte e a ressurreição de Cristo foram reais, também o foram as milagrosas experiências vividas por Jonas. O grande peixe não tragou Jonas por acaso. Jonas foi apanhado por ordem expressa de Deus. O grande peixe apenas obedeceu uma ordem divina, porque Deus escolhera a Jonas para uma missão e o Senhor estava pronto a mover céu, terra e mar para levar o profeta a cumprir o seu propósito. Diante disso, diante desse capítulo que nós lemos, queria encerrar com uma pergunta para a gente pensar. Queria colocar algumas coisas para a gente refletir nessa noite. A pergunta é: o que nós podemos aprender com a fuga de Jonas e a busca do Senhor? Um homem fugindo e Deus indo atrás desse homem. Um homem se rebelando e Deus cercando esse homem.
Deixa eu colocar duas coisas aqui que eu aprendo. Dentre várias, duas coisas de maneira geral. A primeira, aprendemos que Deus persegue um homem até a morte, a fim de poder abençoar a muitos. Deus persegue um homem até a morte, a fim de abençoar a muitos. A graça de Deus, ela tem uma persistência que excede toda a determinação humana. Deus persegue Jonas até os confins da terra para poder abençoar as nações. Jesus, descrito como alguém maior que Jonas, demonstra o amor de Deus, o qual salva os pecadores de modo mais claro ainda. Deus conduziu o seu próprio Filho até a morte, a fim de que muitos de todas as nações debaixo do céu pudessem ser salvos. O que é isso? É Deus perseguindo o homem até a morte. É Deus perseguindo o homem para salvá-lo, mesmo que o seu filho, o Filho de Deus, tenha que morrer para que isso aconteça. Quando nós fugimos da vontade de Deus, não é de um mal que nós estamos fugindo. A vontade dele para aqueles que confiam nele é sempre a materialização do seu perfeito amor. Quando nós fugimos de Deus, quando nós tomamos o caminho contrário, quando nós estamos indo na direção oposta a Deus, não é de algo mal que nós estamos fugindo. Estamos fugindo do perfeito amor. Do perfeito amor. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Nós precisamos parar de fugir de Deus. Nós precisamos nos render à vontade dele. Nós precisamos fazer o que ele nos manda. Nós precisamos fazer isso. Porque não há outra opção. Não há como a gente continuar na rebelião. Não há como a gente continuar afastado de Deus. Ele vai nos perseguir até o final. Ele vai continuar tocando. Ele vai continuar falando. Ele vai continuar exortando. Ele vai enviar os pagãos para exortar. Ele vai enviar a tempestade para nos acordar. Ele vai continuar mandando o peixe para nos engolir. De maneira que a gente faça a vontade dele. A gente possa entender isso. Não é possível se afastar de Deus. Não é possível viver na contramão de Deus. Ele vai atrás. Ele sempre vai atrás. Graças a Deus, ele vai atrás. Essa é a palavra que eu queria trazer aqui para os irmãos nessa noite. Possa aprender com essa magnífica história do profeta Jonas. Esse profeta que decide se rebelar, mas desse Deus que decide amar, que decide buscar, decide usar. Esse profeta não faz absolutamente nada para cumprir os propósitos de Deus, mas Deus mesmo assim está usando ele para cumprir os seus propósitos. Pois Jonas não prega para os marinheiros, mesmo assim ele se converte. Jonas prega para Nínive um sermão muito fajuto, muito simples, simplório. Prega com raiva, prega contra a vontade. E 120 mil pessoas se convertem. É assim que Deus faz. Ele cumpre a sua obra, ele não depende de nós. A questão é se a gente quer ser usado, se a gente quer ser instrumento ou não. Eu costumo falar isso para a igreja. A vontade de Deus vai se cumprir. Ele vai fazer o que ele quer, ele vai alcançar quem ele quer, ele vai transformar quem ele quer. A questão é, nós queremos ser instrumentos ou não? A gente vai se juntar ao que Deus está fazendo de bom grado ou não? Vamos esperar ele pesar a mão sobre nós para a gente se render a ele. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e que a gente, diferentemente de Jonas, não sejamos desobedientes. Pelo contrário, possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e possamos cumprir o mandato dele para nós. Isso é bom para nós, isso é bom para a nossa família, isso é bom para todos que estão ao nosso redor. E quando a gente se afasta de Deus, traz tempestades para nós. Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. Amém?